Boa noite, eu sou Débora Bergamasco e esse é o Poder em Foco, o programa de entrevistas do SBT nas noites de domingo. E o nosso convidado de hoje é o cartunista e empresário Maurício de Souza. Maurício de Souza começou a carreira como repórter na antiga Folha da Manhã. Também produzia ilustrações para o jornal. Em 1959, lançou Franjinha e o Cãozinho Bidu. Já nas páginas da Folha de São Paulo, surgiram Cebolinha e o Cascão. Até que em 1963 nasceu a protagonista. Sua baixinha dentuça, elefante! De geração em geração, as histórias da menina dentucinha divertem e ajudam no aprendizado e no gosto pela leitura. Paulista de Santa Isabel, o cartunista tirou das memórias do interior do estado outro personagem emblemático, Chico Bento, o caipira da Vila Abobrinha. Em casa também não faltou inspiração. Maurício de Souza criou um personagem para cada um dos 10 filhos. Atualmente, produz o primeiro filme da Turma da Mônica com atores de carne e osso. Laços tem estreia prevista para janeiro do ano que vem. A gente é ou não é a Turma da Mônica? Resumindo, Maurício de Souza em números: 82 anos, 60 de carreira, 400 personagens, 3.500 produtos licenciados e 1 bilhão de revistas publicadas. E para participar da entrevista de hoje, nós convidamos o cartunista e roteirista Caco Galhardo, o sócio fundador do portal Omelete, Marcelo Forlani, e o repórter da revista Super Interessante, Felipe Germano. Maurício, muito obrigada pela presença, por estar aqui com a gente. E a minha pergunta é a seguinte: em um mundo tão digitalizado, como é possível continuar vendendo gibis? Principalmente se a gente entrar também no mundo digitalizado, fica muito melhor, a gente soma plataformas e atinge um público muito maior. É o que estou fazendo. Ainda bem, os gibis estão indo bem, obrigado. Livros cada vez mais. E agora também estamos na internet em diversas maneiras, com diversas plataformas, chegando a outros países, praticamente a todo mundo. Estar aqui do teu lado é uma coisa única, porque você, para mim, é uma lenda viva, é um mito. O teu trabalho, assim, ele acompanha assim, tanto a minha infância quanto das minhas filhas. Enfim, eu sempre digo que um artista, o primeiro trabalho do artista é criar um mundo, né? Todo artista cria o seu próprio mundo. E você criou um mundo, né, tão potente. E a gente sabe que isso vem muito da tua família, né? Dos teus filhos e tal, de você ver e criar a Mônica. A minha primeira pergunta é saber se essa tua criação desse universo, se foi tudo intuitivo, ou se você tinha já alguma coisa, uma coisa mais elaborada, se você, eu vou criar um personagem assim, outro assim, e eu vou construir esse universo aqui, ou não, você foi fazendo e esse mundo foi nascendo. Eu gosto de concordar com a segunda parte. Esse mundo foi nascendo. Mas, desde criança, eu já gostava muito de desenhar. Eu nasci numa casa de mãe poeta, pai poeta, compositor, pintor. Então, eu nasci cercado de comunicação, de toda maneira. E, lógico, logo eu descobri o gibi. E o meu pai trazia os gibis, minha mãe me ensinou a ler com os gibis também. Isso foi vindo, foi se formando, firmando com o que eu aprendia na leitura, na comunicação, com a atividade dos meus pais e, logicamente, com o meu gosto pela leitura, primeiro do gibi, depois de livros. Houve uma época, quando eu estava na escola, que eu lia um livro por dia. Era uma compulsão. Isso me ajuda até hoje. Tudo aquilo que eu li, logicamente, ficou em algum lugar do meu corpo, do cérebro, né? E eu vou buscar as chamadas inspirações, eu vou buscar na vida, no que eu aprendi, no que eu vi, no que eu li, no que eu assisti, no que eu gostei. Com isso, eu estou construindo tudo isso que eu e a minha grande equipe hoje, estamos fazendo para atingir todos os países do mundo hoje. Marcelo. Bom, primeira coisa, eu tenho que agradecer pelo senhor existir, por tudo que fez. Obrigado. Eu tenho 2 filhos, um de 6, uma menina de 6 anos, um menino de 9, que tem a pilha deles de gibis da Turma da Mônica, que eles devoram, que a gente tem que brigar com eles para largar aquilo
e jantar e tomar banho, etc. Eu cresci lendo os gibis da Turma da Mônica. Eu já vi marmanjos chegando do lado do senhor e se emocionando, felizes, assim como eu fiquei muito feliz quando eu fui lá no estúdio da MSP com os meus filhos, e foi muito legal os dois com os olhos brilhando só de estar perto de você ali. Eu queria saber do seu... Eu também já vi o senhor se emocionando. Mas eu sou muito mole de coração, mole de sentimento. Eu choro à toa também. Eu queria que o senhor puxasse aí qual o momento, quais são as emoções que você já viveu como artista, assim? Quais são as grandes lembranças que você tem aí? Os maiores choros? São inúmeras, são incontáveis, mas em cada época, em cada momento, em cada evento de que eu participo, acontece alguma coisa que me emociona. Nos velhos tempos eu chorava muito, agora controlo um pouquinho, invento algum outro assunto na minha cabeça, né? Olho para alguma coisa, faço uma historinha na hora lá, para me distrair um pouquinho, porque senão fica uma choradeira danada, porque naquele momento a criança, ou adulto, ou mais que adulto, estão olhando para mim e estão voltando no tempo, estão virando crianças, né? Se lembrando dos momentos em que conheceram os personagens através do pai, do avô, de uma pessoa da família que já não está mais aí e tudo mais. É um negócio que emociona, me emocionava demais, me emociona, estou contido agora, mas vai continuar acontecendo, porque a revista está continuando. Hoje temos outras plataformas, temos desenhos animados, temos a internet, temos livros. Vai continuar essa coisa toda e eu estou, então, preocupado em que isso continue realmente, continue depois de mim, inclusive. Então, é um trabalho bom para os meus 300 e tantos desenhistas que estão trabalhando na nossa equipe lá, no novo estúdio, para continuarmos trabalhando e eles continuarem depois e continuarem. Afinal, é uma firma familiar e filhos e netos e outros tipos de parentes estão lá também esperando a continuidade e, logicamente, contribuindo para essa missão que nós temos. Não é que eu seja missionário, não é isso. Isso não é uma missão. Isso, para mim, é muito alegre e divertido cuidar disso tudo. Lógico, com a equipe hoje, eu cuido cada vez menos diretamente de alguns momentos da criação. Mas eu acompanho, na medida possível, o que eu posso e, graças à minha equipe, eu posso continuar criando, porque eles estão fazendo coisas que eu fazia. Agora estão fazendo e eu fico inventando mais coisas. Isso, você sabe que a criatividade não tem fim. É um novelo que não acaba. E então eu gosto cada vez mais, apesar de mais de 50 anos de carreira, eu gosto cada vez mais da minha atividade, da minha profissão e do que eu faço. Até é um pouco difícil mensurar o impacto que você tem na educação do Brasil hoje, assim. O que eu queria te perguntar é, quando você olha as suas primeiras tirinhas e você compara com as que saíram essa semana, como você vê as diferenças, tanto gráficas quanto na narrativa mesmo das historinhas? Logicamente, o personagem é uma figura viva. Então, com o tempo, ele se altera, muda de proporção, os traços vão ficando, vamos dizer, mais caprichadinhos. Mônica, quando nasceu, primeiro personagem, né, era muito diferente da Mônica de hoje, né? Depois eu fui arredondando as formas. Logicamente, há uma influência grande da equipe, de um traço aqui, de um traço ali, que alguém cria, fala, nossa, isso aqui pode ser adotado pela Turma da Mônica toda. Mas tudo isso é evolução. É uma evolução, é o resultado do trabalho que tem objetivo, que é o objetivo que eu falei agora há pouco, que é divertir, entreter e educar. De alguma maneira, é o que nós estamos fazendo faz tempo. Vamos chegar logo, logo aos 60 anos de atividade. Ao longo desses 50, quase 60 anos de atividade, a sociedade mudou e também, na questão da narrativa, como o Felipe falou, também mudou. Na questão do politicamente correto, queria saber se a Turma da Mônica sofreu alguma adaptação também dessas mudanças na sociedade. Tem que sofrer.
são habitantes do mesmo mundo, do nosso mundo. Então, realmente, hábitos, costumes, tradições, tudo mais, vão se alterando com o tempo e no mundo, no bairro do Limoeiro, onde a turma mora, chegam essas mensagens também. Então, por exemplo, o Chico Bento, nos velhos tempos, soltava balão. Hoje ele não solta mais e ninguém devia soltar. Que mais? A Cebolinha pichava o muro, desenhando caricatura da Mônica. Hoje ele não faz mais isso. Hoje, para não perder o hábito, ele desenha num cartão, num papelão, tudo mais, e prega o cartaz. Não é mais ele que faz isso. E outros hábitos todos da criançada nas histórias, tem que sofrer. Não é sofrer, a palavra sofrer não é adequada. Tem que se alterar conforme os hábitos que estão na ordem do dia. Eu detesto a expressão politicamente correto, porque ela fecha um pouco, ela cerceia, ela tolhe muito da alegria de criar livremente. Não é possível hoje criar livremente, mesmo porque, principalmente depois da internet, você sofre perseguições, às vezes, por alguma coisa que você, até inadvertidamente, coloca numa frase, num balão, tudo mais. Então nós temos a nossa divisão lá de olheiros, de roteiro, de textos, tudo mais, para ver se nós não estamos escorregando para algum terreno melindroso, algum terreno que possa provocar uma comoção aí no leitor e tudo mais. Devemos sempre buscar, no nosso caso, uma grande empresa, com muitos funcionários e que precisa faturar e tudo mais, temos que evitar realmente conflito com o público. Mas, por outro lado, eu acho que nós temos, às vezes, que impor uma posição nossa, honesta, firme e forte, baseada no bom senso. E tem outras coisas, mais outras regrinhas que a gente segue no estúdio para sobrevivermos nessa temporada toda, em quase mais de 50 anos, e estarmos aqui vivos, sãos e ainda em evolução. Dá para fazer tudo, dá para continuar fazendo, com diversos cuidados que nós temos, cada vez mais estamos com mais jeito de brecar qualquer coisa que possa nos prejudicar. Vamos lá. E fora isso, tem outros problemas todos. Tem problemas assim de tipo proibição de publicidade infantil. Nas nossas histórias, no nosso material, nós temos um cuidado danado. Nunca em mais de 50 anos os personagens se declararam usuários de nenhum produto. Nunca. Eu não posso fazer isso. Porque a criança pega a revista inocentemente, ela pega desarmada. Eu não posso sugerir costumes, sugerir um hábito, sugerir um produto. Não devemos, não faço e não devemos. E concordo com que haja uma vigilância legal. Mas não uma campanha contra que tem, às vezes, outros objetivos, que às vezes eu nem entendo bem, mas eu quero criar livremente. Qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer ONG, qualquer sistema que crie um outro sistema para proteger a criançada, eu entro junto. Eu estou com qualquer coisa que defenda a criança, que respeite a criança. Mas às vezes o pessoal acha que nós estamos do outro lado. Estamos ajudando a criança a ficar mais obesa e tudo mais. Eu não, pelo contrário, eu quero que a criançada tenha bons hábitos, que tenha boas escolas, que tenha boa saúde, que tenha tudo de bom. E principalmente que tenha uma família organizada, uma família tradicional do lado. Comentando sobre isso, aqui eu estou vendo o gibi, e se você dá uma folhada, ele parece que ele não mudou nada, né? Desde a época lá de trás, ele, visualmente, o Maurício tem essa simplicidade, né, de elementos. Um gibi da Turma da Mônica hoje, dentro do nosso universo aí cultural, é uma espécie de um paraíso, assim, de um lugar, de um oásis mesmo, onde essas questões tão... né, o politicamente correto, ou alguém tá agredindo outra pessoa, parece que não, a gente está num outro mundo, né, que é aquele mundo
não sei se é o mundo antigo, mas é esse mundo simples. Não é isso? É mais eu acho que singelo, você tem mais uma simples. coisa que você busca ser uma simplicidade, assim, Sim. em tudo que se produz aí do... De certa maneira, tem muito da minha infância. Eu tive uma infância privilegiada. Fui bem paparicado pela família toda, avó, padrinho, madrinha, tio, tia, tudo mais. Então, eu vivia numa cidade pequena, rua de terra, brincando na rua. Os parentes moravam próximos. Quando a gente estava brincando, jogando bolinha na rua e tudo mais, dava fome, a gente entrava na primeira porta, que estava lá aberta, e todas estavam abertas naquele tempo, e a gente ia comer alguma coisa, tomar água e tudo mais, e não era só de parentes, também havia a solidariedade, havia essa cumplicidade e essa liberdade com a vizinhança toda, lá na minha rua Ipiranga, lá do Mogi das Cruzes. Era delícia, né? Daqui a pouco tocava um berrante, era a boiada que vinha vindo, a gente precisava sair correndo, pegar as bolinhas depressa, esconder as bolinhas ali do outro lado e subir, trepar numa janela qualquer para ficar vendo a boiada passar. E nadar no rio, quando o rio Tietê era limpo, e eu ia nadar também no rio. Você chegou a nadar no Eu cheguei no Tietê? a nadar no rio Tietê limpo, pescar, chuchar rã lá na beirada, tudo mais. Então, eu tive uma infância de sonho. Eu acho que não saí muito dela ainda. E, além disso, lógico que eu fui Chico Bento naquele tempo. Eu andava descalço, para baixo para cima, eu calçava sapato para ir na escola. E depois voltava, chamava o meu cachorrinho lá e íamos passear. Fora isso, a influência dos meus filhos. Eu tive 10 filhos em 50 anos, ou seja, em 50 anos eu conversei com 10 tribos diferentes, com o jeito de falar, as palavras, as gírias de cada época. E com isso, logicamente, as minhas revistas estavam falando sempre a língua do aqui e agora. Agora passou, os netos vêm com a mesma coisa, né? Vêm com... Você está com quantos netos, Moniz? 12. 4 bisnetos já. E eles vão continuar a sua obra e vão nascer mais personagens. Nesse momento eu estou sentindo que os netos estão esperando virarem personagem também. E eu estou de olho para ver quem que... Tem um deles que eu devia ter virado. O título, eu não desenhei ainda, mas ele seria Não Fui Eu. O nome dele seria Não Fui Eu, porque nada foi ele que fez. O senhor estava falando do tamanho que a MSP tem hoje, né, que a empresa tem hoje. Para uma empresa crescer, é preciso delegar. Você não tem como fazer tudo sozinho. Lógico. Como foi parar de ser a única pessoa desenhando? Como foi a primeira vez que você viu outra pessoa mexendo? Terrível, terrível, terrível. Eu não sabia o que fazer, o que pensar, porque eu sabia que precisava fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, primeiro, era uma ida sem volta. No que eu entregava, eu tinha que continuar para montar o esquema de superprodução que nós temos hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, com a consciência de que eu precisava fazer isso, eu me controlava para não ficar machucado, ficar triste e confiar que o pessoal estava fazendo alguma coisa necessária. E, lógico, tive sorte também, tive bons desenhistas, bons artistas me ajudando, e hoje nós estamos desenvolvendo outras áreas também. Numa área muito importante, talvez a mais importante, eu pus a minha filha, Marina, que é a avaliação dos roteiros, que eu fazia tudo sozinho. Não dava mais. E daí a Marina, que nasceu lendo o meu gibi, cresceu desenhando. Ela desenha como eu, mas ela foi mais para o lado do roteiro. E hoje ela dirige o trabalho de mais de 20 roteiristas espalhados pelo país, que mandam material, hoje pela internet é fácil, e nós entregamos para os desenhistas que desenvolvem o trabalho na arte final do lápis, depois na arte final do computador e assim por diante. Então, mas admito, o pior momento da carreira foi quando eu precisei largar para outra pessoa, desenhar, criar os roteiros. Meu Deus do céu, doía. Eles não vão conseguir. Bem, sobrou
pequeno restinho desse cuidado. Eu não consegui ainda passar para nenhum dos meus artistas a construção, o roteiro, a filosofia do Horácio. Horácio, então, eu sou escravo do Horácio. Eu tenho Até hoje? Até hoje. Até hoje. Vai sair uma edição especial do Horácio que está autorizada, mas com umas alteraçõezinhas aceitáveis, porque a história está muito boa, escrita pelo rapaz, que vai sair na nossa coleção Graphic Novel. Eu gostei muito. Foi a primeira assim que eu aceitei, porque não tem a necessidade de ficar o mesmo desenho meu. Já é uma criação diferenciada. Mas o Horácio está voltando a sair, por exemplo, no Japão, que saiu há muito tempo atrás, e eu estou precisando fazer o Horácio como era antigamente para o Japão. Isso aí vai sobrar para mim. Então é bom para não perder a mão. Talvez você seja o único no Brasil que é o cartunista que é tão bem sucedido que tem que criar uma empresa, uma equipe para continuar dando sequência ao teu trabalho, porque ele cresceu de tal maneira que você mesmo sozinho não consegue fazer. Isso é como se você fosse dá para a gente comparar como o Walt Disney, né? Você é o nosso Walt Disney. Então você começou com essa paixão lá atrás, na infância, de querer desenhar, e de repente você virou um empresário. Você fez essa transição do cartunista para o empresário. Uhum. Como que foi isso? Quando eu lia gibi, nos velhos tempos, às vezes eu me fazia perguntas, né? Como é que o pessoal faz, como é que vende, como é que é distribuído, como é que chega aqui. Daí uma coisa que me ajudou bastante a entender o processo todo foi quando eu fui repórter policial na Folha de São Paulo, justo na redação, que recebia o material dos sindicatos americanos. Recebia os contratos, os desenhos, as cópias, recebia os projetos, os desenhos, inclusive. E daí, então, eu pedia para os redatores da Folha para me passarem tudo o que os sindicatos mandavam para cá, para ver como é que eles vendiam, como é que criavam, como é que faziam, como é que era o negócio, como é que era o negócio da história em quadrinhos, para poder continuar com minha ambição de fazer a mesma coisa. E eles me deram, eu fiz na Folha uma pós-graduação, ou uma escola, para aprender como é que os sindicatos faziam para invadir o mundo com o material deles. E passei os 3, 4 anos estudando tudo isso, saí de lá já com o propósito de distribuir as minhas tirinhas no sistema deles, a mesma tira em diversos jornais. E daí, juntando tudo isso, mais assim, mais assado, e daí cheguei nas tiras, depois que as tiras... E felizmente comecei num jornal importante, de grande tiragem, e os personagens ficaram famosos logo, logo. Daí chegou a hora das revistas, e daí fui procurar a editora mais poderosa do momento, que era a Abril, que fazia Disney também, e ali eu aprendi o que restava para aprender de quadrinhos. Daí comecei a fazer desenhos animados, fizemos alguns longa-metragens, vi que longa-metragem no Brasil é uma coisa muito difícil de ser mantida, feita, produzida, mas está cheio de teimosos aí, como eu também, que continuam fazendo. Então nós temos que inventar maneira de faturar com isso, de trazer alguma coisa para manter esse processo todo, né? Que seria o licenciamento, o merchandising. E aí abrimos caminho para outras áreas, parque temático, restaurante temático, parques menores, que nós estamos agora criando áreas menores, que a gente chama de estações em outros estados do Brasil. Então, eu não estou inventando nada. Os americanos já fizeram tudo, outros países também já fizeram tudo. Eu só uso o meu material, os meus personagens, no que nós estamos criando. Eu não sei o que vem aí, mas o que quer que venha, a gente vai dar um jeito de entrar também e acompanhar o processo. Maurício, você acabou de falar que fazer cinema no Brasil é muito complicado, né? E agora vocês estão entrando, dando um próximo passo, que é o Laços, que vai ser o primeiro filme com atores da turma, né? O que isso representa para o futuro
da turma? É mais uma plataforma, mais uma maneira de a gente levar os personagens até os nossos leitores, os fãs da Turma da Mônica. E nós vamos arranjar jeitos e maneiras de continuar fazendo. Não é porque é difícil, eu vou deixar de fazer. Eu fiz tanta coisa que era muito mais difícil. E eu penso Olha que os a gente atores precisa aí, ó, estão passando aí. Esse é o Cascão, esse né? é o Cascão, Cebolinha. Cebolinha. A Mônica. A Mônica. Cebolinha. Bonitinho. Belezinha. E estreia em 2019, né? Daniel Rezende. E eu, na hora que eu avisei aos 4 que tinham sido escolhidos como os personagens. Entre 17 mil inscritos. É mesmo? Foi uma coisa E estreia em maluca. 2019 o filme. 2019. Sabe que mês? Já tem uma previsão? Ainda tá Eu muito gostaria de jogar esse filme em janeiro. Mas aí não sou eu que faço isso. Aí a distribuidora e tudo mais. Vamos. Olha que bonitinho. Que E o Cascão, a perna do Cascão, a perna do Cascão mesmo. Quem é mais forte? Quem é mais inteligente? Eu. É difícil. Vamos falar de outros lançamentos? Vamos pensar mais um pouco. Me fala um pouquinho desse livro. É com o Cortella, né? O senhor Cortella, maravilhoso psicólogo. Mário Sérgio Cortella. Mário as Sérgio pessoas Cortella. conhecem. E o que escreve e o nosso estúdio faz as ilustrações maravilhosas. Aqui, E com ó. isso a gente puxa o pessoal para a leitura. E para a leitura séria. O material do Cortella, a escrita do Cortella é uma maravilha. Mas é assim um pensamento filosófico para crianças? Olha, não é só para criança não, viu? O que está aí serve para todo mundo, porque inclusive está escrito de uma maneira que é acessível a qualquer idade. E o que a criança não vai entender, os pais vão explicar, ler, e é uma lição para todo mundo. Legal. Vamos falar desse daqui também, ó. Jeremias, Jeremias, da um nossa personagem série da nossa série de graphic novels. São os nossos livros dirigidos ao nosso público jovem adulto. Jeremias é o nosso último lançamento. Show. Fala de um assunto muito sério, que é o preconceito de cor, justo com criança. E os autores, o Rafael e o Jefferson, são maravilhosos em colocar, são negros, e colocaram muito da vida deles, do que eles passaram ali. Foi uma colaboração maravilhosa para a gente dar uma chacoalhada no assunto aí, de uma maneira positiva, altamente positiva. Você tem mais de 400 personagens. Então, você tem personagem negro, tem mulher, tem índio, tem japonês, mas, até onde eu sei, pelo menos, não tem personagens gays. Eu entendo, já vi o senhor falando, inclusive, que a missão da Turma da Mônica não é levantar uma bandeira, é, no máximo, pegar uma bandeira que já está correndo por aí. Exatamente. Mas essa bandeira não é nenhuma bandeira, é uma realidade da sociedade, né? Como é que isso não está refletido nos seus personagens? Como é que é essa decisão? Isso daí é questão de tempo, porque, como eu falei da bandeira, e eu falo sobre a sociedade, o pessoal, os eleitores, fazem parte de uma sociedade que ainda tem restrições para essa abertura no gênero, né? Então, eu acho que vai ter, no momento que a gente sentir que não vai haver prejuízo, até mesmo para o nosso trabalho, o estúdio, na parte na parte financeira, inclusive, porque eu já tenho sofrido, às vezes, alguma coisa, alguma represália, alguma retaliação por determinados assuntos, principalmente religiosos, por parte de algumas, vamos dizer, linhas religiosas. Então, isso eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho uma empresa, tenho funcionários, tenho que pagar salários, tenho uma história para cuidar, então eu tenho que fazer as coisas no tempo certo, na hora certa, e não posso me adiantar por questões particulares. Eu não acho que haveria problema nenhum de a gente abrir mais, mas eu ainda tenho revistas infantis. Agora que nós entramos na revista juvenil,
eu quero chegar logo na Turma da Mônica adulta, para poder abrir mais um pouquinho esse leque. E vou fazer a Turma da Mônica adulta, porque Quando? estou precisando disso. Quando? Eu acho que ainda demora, porque tem que montar um esquema entre jornalistas, entre psicólogos e especializados no assunto. Mas eu acho que em 2, 3 anos, eu acho que eu estou preparado para isso também. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo, depois eu quero que você me conte, quando a gente voltar, por que só o Franjinha e o Cebolinha usam sapato. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Poder em Foco está de volta hoje com Maurício de Souza. No fim do bloco anterior, eu falei que eu ia te fazer essa pergunta. Por que só o Cebolinha e o Franjinha usam sapato e todos os outros andam descalços? Simplesmente porque o Cebolinha e o Franjinha nasceram na primeira leva de personagens que eu criei. Quando eu criava poucos personagens, desenhava poucas tiras de jornal e tinha um pouquinho mais de tempo. Então eu tinha tempo de desenhar sapato. Quando começou a haver uma procura maior, uma demanda maior por historinhas, por personagens novos e tudo mais, eu precisei criar mais personagens. Então eu queria criar Mônica, Magali, Cascão, num tempo em que o meu tempo não dava para desenhar mais nada, nenhum adereço novo nos personagens. Então eles nasceram, por economia de tempo, nasceram sem sapato. Personagem de história em quadrinho não muda a roupa, não vê o Super-Homem, não vê o Fantasma Voador, 400 anos com a mesma roupa. Então, não dá para mudar. Mônica, o pessoal acha que ela tem uma sapatilhazinha invisível, que o Cascão tem também, alguma coisa assim. É porque eles não aparecem os dedinhos, né? Essa história, quem tem sapato tem pé com dedo. Tem o Chico e quem é Bento, né? descalço... O Chico Bento tá descalço, só o Chico Bento que é o contrário. Mas como eu falei para você, o personagem nasce de um jeito e não muda. Tem que ser assim. Então, essa é a lógica na história da história em quadrinhos. Não é na lógica humana. Quem tem sapato tem dedo no pé. Lógico. Falando de personagens e mudando um pouquinho do nosso foco aqui, eu lembro assim de ler muito Pelezinho. Para mim era uma delícia, acompanhei demais, me divertia. A história esse encontro, né, seu com o Pelé é muito legal. Eu acho que pouca gente sabe, né? Começou em Roma, vocês se encontraram em Roma. Era um voo para São Paulo. E muitas das histórias são da infância dele. Imagino que deve ter coisas da sua infância ali também. Não, o Pelezinho é com ele mesmo. E ele, quando estava concentrado, ele mandava rascunhos, mandava bilhetes para mim, contando coisas da infância e coisas dos amiguinhos de infância dele, que foi aquela turma que havia mesmo. Neuzinha Sakai, primeira namoradinha Canabrava. dele, Canabrava, Teófilo, o Frangão, etc, etc. E são personagens, figuras que existiram realmente, e ele me passava tudo. E a ideia inicial que ele gostaria não era que fosse ele pequeno, né? Ah, sim, não. Ele queria, quando eu falei de personagem, ele queria ser um super-herói. Ele queria ter força, ser super qualquer coisa. Mas isso ele já era na vida real, né? Pois é, por que ele queria repetir? Então, eu falei no Pelé, para fazer historinha, para criançada, tem que ser personagem criança. E, sem dúvida, com seus amiguinhos de infância e tudo mais, com as suas histórias da infância, eu vou poder fazer ter o mesmo sucesso que a Turma da Mônica. Daí ele não queria, daí eu falei, então tudo bem, então pega o rascunho. Eu estava em Nova York lá, fazendo os primeiros rascunhos para ele. Leva para casa, mostra para os seus filhos, que eram pequenos, né? E vê o que eles preferem. No dia seguinte eu encontrei com o Pelé, fui lá, no Cosmos, que ele estava jogando, na Warner, e eu falei, o que deu lá a sua consulta com os filhos? Ah, você sabia que ia acontecer isso, né? Eles escolheram os personagem infantil. Ah, foi contra a vontade dele. Mas saiu e funcionou tão bem que eu acho que a minha série sobre futebolistas, crianças, é a mais vitoriosa e a que mais deu resultado. E
pessoal lembra, é inesquecível. O pessoal fala disso até agora comigo. Sobre a questão do futebol, eu queria saber o seguinte: o senhor fez o Pelezinho, fez o Neymar Júnior, fez o Ronaldinho Gaúcho. Quero saber se tem em negociação algum outro personagem, de repente um Cristiano Ronaldo ou só algum outro jogador brasileiro aí no forno? É muito difícil você escolher, você criar um personagem a partir de uma pessoa viva, com seus hábitos, suas escorregadelas e coisas que às vezes não é interessante ter um personagem que vai para a criançada, né? Então precisa escolher muito bem. Por exemplo, eu tive um personagem que não chegou nem a nascer. Criei todo o projeto, mas depois precisei fechar a pasta e Diego Maradona. Devolver porque foi o Dieguito, que era o Maradona, né? Aí não deu. Daí não deu. Daí resolvi fazer o Ronaldo Fenômeno. Criei tudo. Falei com a família, com a mãe, irmão, tudo mais. Estava nascendo um personagem lindo, maravilhoso. Daí descobrimos, eu e ele não sabia, que ele tinha um contrato com O Real, né? o Real que impedia ou dava a possibilidade do Real ser dono do personagem. Daí foi impossível. Daí alguém falou, pega outro Ronaldo. Que outro? O Gaúcho. Daí falei com o Ronaldinho, com a família dele e tudo mais, e deu certo. O Ronaldinho chegou a ter revistas em 40 idiomas. Foi um sucesso mundial. Maurício, a turma em si é muito mais apolítica do que uns primos dela pelo mundo, quando a gente compara, por exemplo, com a Mafalda. O plano é continuar assim, ou por conta desse turbilhão que a gente está vivendo, vocês pensam em colocar um pouco de política dentro das histórias da turma também? Por conta desse turbilhão que estamos vivendo, eu vou continuar como estou fazendo até hoje. Não devemos. A política é uma coisa assim, que sobe e desce, tem alto, tem baixo, tem cores que variam e tudo mais. Não devemos mexer nisso, principalmente nosso tipo de história em quadrinho que pega a criança. O que eu assino vai para a criança pega, vê, tem curiosidade e tudo mais. Então, mesmo no futuro, quando eu fizer a Turma da Mônica adulta, eu vou ter que ter alguns cuidados. Está assinado pelo Maurício, o pessoal vai lá, oh. Então, sempre nós vamos ter um cuidado moral, mas no sentido assim, bem antigo da palavra, para que a gente não possa ser, não é acusado, mas eu não me sinta levando uma mensagem que não vai fazer muito bem para a criançada, ou vai botar dúvida na cabeça, ou qualquer coisa assim. Maurício, você conta no livro que lá na década de 60, os seus personagens quase que tentaram ser cooptados, né? Houve uma tentativa de cooptação para que eles se engajassem na causa pró-proletariado. E que daí você se recusou, viu que eles estavam com essa intenção. Era um movimento até no Rio Grande do Sul, na época do Brizola. Você se recusou, estava precisando de dinheiro na época, eles estavam te oferecendo casa, tudo que você precisava, né? O canto da sereia, mas você não quis. Por outro lado, os personagens, eles vendem produtos, vendem desde o extrato de tomate, né, da época do Jotalhão, até a maçã, que até foi uma invenção sua, né, a maçãzinha da Turma da Mônica, mas assim, vende produtos comerciais. Por que não vende político? Alguém já te procurou para fazer uma campanha política? Tirando essa época do Brizola que eu estou lembrando aqui, mas já te convidaram para fazer uma campanha? Como é que é? E só faria se ainda não convidaram? A coisa mais próxima que aconteceu nesse sentido foi uma vez que eu saí um carro aberto com um determinado governador do estado de São Paulo e mais um senador que estava do lado dele, e passamos pela rua aí, São João, perto da Estação da Luz e tudo mais, e era um evento, não me lembro qual, que tinha muita gente na rua. E quando o pessoal me via, batia palma, falava, gritava, saia correndo atrás do carro e tudo mais. Tá? Os dois políticos que estavam do meu lado perguntaram, você nunca pensou em entrar na política, Maurício? Em se candidatar, no eu senti o drama, eu senti a coisa, eu senti o perigo. Eu falei, nunca, não é a minha. A política é uma
uma coisa que não me atrai, o lado político, partidário e tudo mais, não me atrai. É uma série de necessidades, até acho que tecnicamente é necessário que haja uma série de concessões que eu nem sempre vou concordar. Então, como eu não vou ser dono de nenhum partido, não vou ser dono de nenhum processo aí, nenhuma linha política, eu vou ficar na minha, eu vou fazer a política lá no bairro do Limoeiro, que é a briga da Mônica de vez em quando com a Cebolinha e tudo mais. E não quero isso, não. E também gosto. não lançaria o Lulinha, o Bolsonarinho, o Temerzinho? Não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com o leitor que eu tenho. Não é só uma coisa minha, é com os leitores que eu tenho. Tá certo. Eu acho que tem só uma coisa que é mais complicada do que o Maurício introduzir política nas tiras dele, é explicar o que é o floquinho. Exatamente o que é esse cachorro. É sempre uma dúvida, né? Que não dá nem para saber se a cabeça dele está na frente, se ele... Mas sabe por que ele não tem... O que é o floquinho? Sabe por que ele não tem lado? Estava eu na minha... Não tem lado. Não tem lado. Não tem lado. Não adianta, os garotos ficam esperando para ver que lado que a balança, né? Mas não dá certo. Eu estava trabalhando no meu pequeno estúdio lá em Mogi das Cruzes, no fundo da minha casa, lá no fundo da casa, e olhei para o quintalzinho que nós tínhamos lá, e lá perto da porta da cozinha tinha um esfregão encostado. Uhum. Eu olhei esse esfregão com aqueles fios todos, né, que combinavam, desciam todos do mesmo lado, do mesmo jeito, tudo mais, bem penteadinhos, tudo mais. E o formato do esfregão era o floquinho. Então, falei... Você viu um cachorro ali. Eu vou fazer um cachorro desse jeito. E botar na história do Cebolinha, do Franjinha lá, para criar um mistériozinho, né? E é ali que nasceu. Então, o Floquinho não é exatamente um cachorro. Ele é um esfregão. Só que o esfregão sem vida ficaria chato. Então, eu botei um espírito de cachorro nele. Então, ele anda para lá, para cá, de vez em quando, finge que balança o rabo, que come alguma coisa. E, no filme que nós estamos fazendo, vai ter o Floquinho. Uhum. Que vai jeito. ter o Floquinho. É o MacGuffin, né? Hã? Ele é o MacGuffin, é ele que faz a turma toda sair atrás, né? Ele é o fiel do filme, é ele. Ele é o motivo do filme. Ele some e a criançada vai atrás dele. Para haver o Floquinho no filme, nós fomos buscar uma raça de cachorro que é muito parecida com ele. Que é qual? Eu não vou dar aqui. Deixar o Não, mistério. não, só pra aquecer, Bem, vai. É parecido com o Lhasa Apso. Aham. Mas com algumas alterações. Esse cachorrinho já está sendo treinado há muito tempo em cima do script do filme, para ele fazer as coisas que vão ser necessárias no filme. Mais do que isso eu não posso falar, que senão o diretor me mata. Tá certo. Bom, a gente vai fazer uma parada rápida e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta entrevistando Maurício de Souza. Maurício, a editora Abril anunciou recentemente que depois de 68 anos vai parar de publicar as revistas da Disney. Como é que você recebeu essa notícia? Lógico, triste. É uma coisa, faz parte da história cultural do país. A Disney fez a editora Abril e fez muitos leitores também, como a Turma da Mônica. Então eu acho que foi uma perda, uma infelicidade. Eu estava falando mais cedo aqui do problema que foi fazer uma animação. Imagino que você estava falando da Princesa e o Robô, se não for, mas enfim, Princesa e o Robô foi um longa que mexeu muito comigo, tinha o VHS e tudo mais, tipo, são coisas que ficaram na memória. E hoje em dia a molecada consegue ver as animações que estão fazendo, como o Mônica Toy, por exemplo, que tem inclusive já os seus licenciados por aí. Como que o senhor é com tecnologia? Tipo, o Mônica Toy está no YouTube. Acho maravilhoso. É por isso que eu falei agora há pouco que
o que vier, a gente traça. E tem uma série do astronauta também, né, sendo feita. O astronauta vem vindo, vem vindo. É segredo, rapaz. Felipe. Maurício, você bate muito na tecla de que é uma empresa, né? E que você tem que saber balancear qual é a hora certa de fazer o quê. Como é que você define o que você quer fazer e o que você precisa fazer? Assim, qual é a regra ali? Olha, eu acho que a gente define o que precisa fazer com o verbo gostar. Eu gosto, ou eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer, e algumas coisas que eu gostaria, eu vou fazer. Então eu preciso ir me armando, preparando terreno, preparando pessoal, profissionais capazes para acertarem nos sonhos meus e da equipe. Hoje tenho diversos criativos trabalhando comigo. Então, o que estiver na voga, em voga, eu vou tentar fazer. O que não existir, eu achar que está faltando, a gente vai tentar fazer também. E o que eu gostar, eu vou tentar fazer. A gente viu no começo do programa que começou em 59, em 63 a Mônica, e você começou toda essa tua carreira produzindo personagens e histórias para crianças, né? Então você acompanhou desde aquela época, né, um público infantil. Há 50 anos você está vendo esse público mudar, né? Qual a mudança principal que você vê desse teu público lá de trás e hoje, que continua lendo o teu gibi? Hoje eu vejo cada vez mais a criançada ligada no computador, na tecnologia, nos YouTube da vida e tudo mais, e se transformando em, vamos dizer, arautos desses novos tempos, dessas novas modas e dos novos costumes e das novas tecnologias também. Agora há pouco passou uma menininha de 6, 7 anos no estúdio, que é youtuber de milhões, atinge milhões de pessoas. E tem várias coisas desse tipo acontecendo. São os futuros comunicadores que estão com outra veia, com outra cor, com outro jeito e com outro entendimento das coisas. Então nós, na nossa idade, vamos ter que ir nos adaptando a essas novas vagas, essas novas ondas, que sem dúvida vão mudar o mundo. Mas essa molecada continua se conectando com o teu gibi. E com a tua mensagem, né? E com a tua simplicidade. Aí é um truque que eu não sei explicar. Eu não sei explicar por que acontece isso. De qualquer maneira, eu penso que tem que ver com o contato que eu mantenho com crianças. O contato que eu mantenho com crianças não só na família, onde eu vou. E em qualquer país também. Eu vou para qualquer lugar no mundo hoje, onde tem a Turma da Mônica já, o pessoal conhece, a reação é a mesma. Onde não conhece, passa a conhecer, continua a mesma coisa. Criança é igual no mundo inteiro. Gosta das mesmas coisas, não gosta das mesmas coisas. Então é muito fácil você seguir. É você abrir o seu espírito, receber a criança no que ela está fazendo e está falando e tentar traduzir tudo aquilo no seu entendimento, adaptar seus conhecimentos, os seus hábitos, né? E aceitar o mundo novo. O mundo é novo. Cada dia que nasce, ele está nos preparando alguma surpresa, alguma coisa nova para a gente aprender. Então, mais uma vez, aquele negócio que falam, aprenda tudo, aprenda, cada dia você deve aprender alguma coisa. Eu acho que é pura realidade e é meio que o sucesso, ou meio que o resultado que nós esperamos da juventude eterna. Maurício, muito obrigada pela sua entrevista.
Pessoal, obrigada por terem vindo. Ah, que pena. E, Débora, obrigado por Acabou. você ter vindo de Mônica. Eu vim de Mônica, exatamente, em homenagem à sua personagem. Quando você tiver uma Mônica adulta, aí, ó, já sabe. Serei candidata, vou lá fazer um teste. Faltou o coelhinho, tudo bem. O coelhinho? Não, o coelhinho tá aqui atrás. Era só em caso de necessidade eu pegaria aqui, mas vocês se comportaram muito bem. Ok. Poder em Foco volta no próximo domingo, depois do programa Silvio Santos. Eu espero você, boa noite e uma ótima semana.